Olá, seja muito bem-vindo ao 17º episódio da série Angular versus React, e neste episódio nós vamos ver como criar então o mapa que ficará no cabeçalho ou no topo do nosso componente de info local. Então nós vemos como fazer isso no Angular, vamos ver como criar no React. E para criar no React o conceito será basicamente o mesmo. A ideia aqui será criar um componente somente para ser o responsável por exibir o mapa. Então vamos ver como que fica o código. Então aqui no projeto React Mapas, nós vamos em Source, Components, e nós vamos criar então dois arquivos novos, o mapa local.js e mapa-local.css. Para criar os arquivos, basta clicar com o botão direito, novo arquivo ou new file, e dar esse nome mapa-local.css, mapa-local.js. Vamos então primeiro ver o mapa local.css, pois ele terá a seguinte definição. Então, nós iremos criar o mapa em uma div, que nós iremos adicionar no componente com o nome mapa-local, e nós queremos que ele tenha aqui o height, ou a altura de 300 pixels, o tamanho ele vai ser o tamanho completo da página, então 100%, e vamos posicioná-lo de forma fixa no canto superior esquerdo da página, a partir do canto superior esquerdo. Então, top 0, posição fixa, então ele vai ficar ali no cabeçalho da página. E nós iremos adicionar também esse z-index, que ele vai nos ajudar a controlar quem será exibido na frente de qual elemento. Uma vez que nós iremos trabalhar com o botão de voltar, ele será posicionado em cima do mapa, só que ele deve estar visível. Então, com esse z-index, nós conseguimos controlar as camadas que serão exibidas em prioridade no HTML. Feito isso, nós poderemos então partir para o mapa local.js. Então eu tenho aqui o código desse componente. Vamos revisar todo ele para que nós consigamos então entender. Primeira coisa é um componente React, então nós temos que fazer o import React from React. Uma vez nós vamos trabalhar com o mapa, inicialização, da mesma forma como nós fizemos anteriormente, nós vamos ter que trabalhar com o ciclo de vida do componente, então nós precisaremos também importar aqui o useEffect do pacote React. Importamos o nosso arquivo css.mapa-local.css. Como vamos trabalhar com o mapa, importamos aqui L from leaflet. E por último, como nós vamos criar o mapa, precisaremos passar o template para ser renderizado no mapa, a skin dele. Nós vamos importar o config.config para ter acesso a essa informação. Depois iremos criar uma função principal, mapa local, e repare que aqui nós temos algo diferente, que é algo chamado props, e esse props é um recurso muito interessante e importante do React, que sempre que um componente é criado, se você dizer aqui que você quer receber esse props será fornecido pelo React. E o que ele contém? Basicamente, ele contém informação que vem dos atributos da nossa tag HTML gerada. Então, para exemplificar isso até de um modo mais simples, e nós vamos também fazer essa alteração no info local, se você abrir esse app.js novamente e olhar esta definição aqui, onde nós temos info local que recebe uma propriedade, um atributo HTML chamado latlong igual a latlong, isso aqui é um atributo HTML.
que o React chama de props dentro da sua aplicação. Então, uma vez que nós pedimos para o React nos fornecer esse props, todos esses valores estarão disponíveis através deste objeto. Então, se nós voltarmos ao nosso mapa, nós temos esse props. Qualquer atributo que for passado para este componente, ao ele ser criado, estará disponível aqui, através de props.oValor. E por que nós vamos precisar desse recurso aqui? Porque esse componente, para renderizar o mapa, como eu mencionei no vídeo anterior, nós precisaremos de uma latitude e uma longitude para que eu possa exibir a localização no mapa, e eu também quero um nome do lugar, do local, para eu criar uma pop-up e exibir este nome lá. Então, essa é uma forma de componentes se comunicarem com outros componentes. Através de propriedades, você pode passar e fornecer essas informações. Então, a ideia é que o infolocal nos provenha dessas informações, do latitude, longitude e o nome. E essas informações estarão diretamente armazenadas aqui em props. Feito isso, pulando aqui o useEffect, vamos antes terminar com a criação do componente, que são essas três linhas. Então, todo componente deve retornar o HTML, por isso nós fizemos aqui o return, e o HTML é somente a div onde o mapa será criado. Então, div id igual ao mapa-local. E por fim, damos o export default mapa local para que ele possa ser retornado. Se você estivesse perguntando por que eu não adicionei os parênteses aqui neste return, a resposta é simples. O parênteses ele serve quando nós temos múltiplas linhas para ajudar o compilador, o interpretador do JavaScript entender onde começa e onde termina aquela instrução. Se eu começar a digitar múltiplas linhas HTML aqui, ele pode se perder e não conseguir renderizar a página corretamente. Como nós temos uma única linha, isso não vai acontecer. Então, os parênteses ele se torna totalmente opcional. Você poderia, sem problemas, ter aqui o parênteses, mas ele é totalmente opcional, é só um código a mais que ficaria na sua aplicação. Portanto, aqui eu defini ele sem isso. E feito isso, nós vamos então fazer uso do useEffect. Então, a ideia é a mesma do mapa que nós criamos anteriormente. Então, no nosso useEffect, nós vamos criar a referência do mapa e criar a função renderizar mapa, que será chamado sempre que o código for executado. E vocês recordam que nós temos que chamar o invalidateSize sempre que o componente for destruído. Então nós retornamos uma função limpar-mapa, no qual, se o mapa ele estiver presente, nós chamamos o mapa.invalidateSize. E faltou então entender o que temos aqui dentro desse renderizar mapa. Bom, primeiramente, obter a latitude e a longitude do marcador que nós exibiremos. Para isso, nós iremos obter essa informação do propriedades. Então, props.latilong.split por vírgula. Então, nós vamos criar uma array com a latitude e a longitude. Feito isso, nós vamos usar este mapa e criar com o leaflet o mapa e dar um setView para essa latitude e longitude no tamanho, no zoom 13. Então agora nós damos um zoom bem mais próximo do que o que nós havíamos feito para o mapa, e usando como centro a localização que nós queremos exibir. Feito isso, aplicamos aqui aquela camada de skin para exibir o template do mapa. Aí depois disso
criamos um marcador, da mesma forma como nós criamos anteriormente. Então, L.marker, latitude e longitude, .add to map. E já aproveitamos o retorno desse marcador para adicionar um pop-up a ele. Então, nós damos um .bind pop-up, passando o nome. Então, olha aqui o nome também vindo lá dos atributos propriedades do HTML, da tag HTML, somente exibimos aqui, e chamamos o Open Pop-up para que ele seja aberto e exibido por padrão. Feito isso, vamos também desenhar um círculo em volta deste marcador para destacar mais a nossa localização. Então, nós chamamos novamente aqui da API do leaflet, L.circle, passando a latitude e a longitude do ponto central do círculo, passando a cor da borda, que vai ser um laranja. Nós vamos pintar o círculo de um tom de azul escuro, mas adicionando uma opacidade, uma transparência para ele, para que seja possível através dele ainda ver o mapa. E por fim adicionamos o raio do círculo a partir do ponto central, que vai falar o tamanho dele, no nosso caso aqui 1000. E com esse círculo criado, nós adicionamos o mesmo ao mapa. Pronto. E aí, ainda faltou aqui uma referência a esse props.lat_long e props.nome e o porquê que isso se faz necessário. Então, o useEffect ele é um controle de estado. Então, tudo o que está fora do controle dele, ele quer saber se foi alterado ou não. Então, este código, o props.lat_long e o props.nome, você repara que ele não foi declarado dentro do escopo do useEffect, como por exemplo o mapa que foi declarado aqui. Ele é um valor que vem de fora, então ele pode sofrer alterações, intervenções exteriores que estejam fora do escopo do useEffect. Então, esses valores necessariamente precisam ser passados aqui, com essa vírgula e essa array, para que, em caso de qualquer alteração com um desses valores, que o useEffect ele seja executado novamente. E se você não adicionar esses valores, você vai receber uma mensagem de alerta ao tentar executar a sua aplicação. Então é importante passar esses dois valores aqui, o props.lat_long e o props.nome, por eles não estarem declarados aqui, eles estarem num escopo externo e estarem sendo executados dentro da aplicação. Feito isso, nós terminamos o nosso componente. Vamos então abrir o nosso info local e vamos fazer a chamada a este mapa. Então, no nosso info local, nós vamos importar o nosso componente. Então, no Angular, você importa lá diretamente no app.component e ele fica disponível. Aqui não, aqui nós temos que importar nesse componente porque não existe aquele conceito de módulos, tá? Então, um componente vai utilizar, ele precisa importar a dependência. Então, import mapa local from.mapa local. Aqui nós já vamos também adicionar esse props, uma vez que, se eu abrir novamente o app, nós temos disponível já a latitude e a longitude de modo automático. Então eu já adiciono aqui e no meu return, que eu vou criar a minha tag HTML do componente do mapa local, eu já posso aqui em lat_long passar a latitude e a longitude real. Então não precisa ficar centralizado, já fica implementado, pois nós já temos essa informação aqui de cara. E o nome, eu ainda vou colocar um nome único padrão aqui, somente porque nós ainda não temos o nome verdadeiro. Nós precisaremos implementar a lógica para carregar a informação do local pela latitude e longitude e aí sim passar.
Então aqui é como nós fazemos para um componente chamar o outro. Aqui ele ainda está com esses parênteses, porque obviamente esse HTML nós vamos adicionar mais coisas a eles, então se não estivesse agora estaria que estar depois, então por isso que eu já deixei nesse formato. E aí, repare nesta convenção do React, que é usando chaves, então sempre que nós estivermos utilizando chaves, significa que é um valor dinâmico, tá? É um valor que será processado pelo React antes de ser enviado. Então, esse props.latLong obviamente será processado e o que será enviado na criação do mapa local é o valor contido dentro deste atributo aqui. Feito isso, então, nós já temos tudo, poderemos executar a nossa aplicação. Então, vamos certificar de executar a nossa API primeiramente e depois o npm start. E aqui, quando a aplicação for inicializada, nós iremos ver se ele está funcionando corretamente. Então aqui ela já inicializou, vamos clicar em um dos marcadores e repara que nós já somos redirecionados aqui. Então eu tenho o meu marcador, tenho o meu pop-up com a mensagem fixa e tenho aquele círculo em volta do marcador. Então eu posso fechar esse marcador, esse pop-up, clicar no marcador e ele é exibido. Ou se eu clicar no marcador, ele abre e fecha. Então eu posso dar zoom, posso mover e eu tenho aqui a localização. E como eu disse, o React já está com a latitude e longitude dinâmica. Então se eu voltar aqui e clicar numa outra localização, repare que no mapa ele já vai para um lugar diferente, apesar do nosso texto do pop-up ainda estar estático. Então se você alterar aqui, repare que você vai realmente todas as informações local já estão corretas, só falta depois arrumar aqui. Com isso, então, nós terminamos essa parte do info local e da criação do mapa no info local. E na sequência, então, nós iremos continuar adicionando recursos nessa interface. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados. Também não deixe de conhecer o meu site, casale.com, onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!